podcast Petrópolis Sob Lente é um oferecimento do Estúdio Petrópolis, sua solução completa de produção audiovisual no coração da região serrana. Visite o nosso site estudiopetropolis.com.br ou clique no link na descrição. Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do podcast do Petrópolis Sob Lentes. O meu nome é Carolina Freitas, eu sou jornalista, a fundadora do projeto e também a apresentadora do programa. O episódio de hoje tem como tema um dos meus lugares favoritos na cidade, o Quitandinha e as suas histórias. E antes de eu apresentar aqui os meus convidados do dia, eu quero destacar a nossa mesa natalina, que está composta por produtos maravilhosos do Chalé do Chocolate. Quero até destacar aqui, gente, olha que obra de arte. São peças artesanais de chocolate feitas pela Isabel, esposa do seu Gilberto, fundador do Mix Burger. Ele foi o primeiro convidado aqui do programa e não é à toa que o Chalé está se fazendo presente aqui hoje. Eles são agora parte do time do Petrópolis Sob Lente e vão presentear os convidados do programa com algumas delícias feitas aqui em Petrópolis. Eles se juntam a outras empresas que desde o começo acreditaram nesse projeto e é com muita alegria e com muito orgulho que eu tenho como parceiros a Mude Petrópolis, que hoje me veste com um cropped da estampa Muditas, o Salão Werner, que tem embarcado nas minhas aventuras e que agora faz parte do quadro De Volta ao Passado comigo, em que eu me caracterizo de acordo com décadas passadas, visitando cartões postais da cidade. Para quem ficou curioso, o primeiro episódio está disponível no Instagram do Petrópolis Sob Lentes. Foi uma viagem no tempo, cabelo, maquiagem, trajes, tudo de acordo com os anos 50. E também o Cadanes, que tem feito do podcast do Petrópolis Sob Lentes uma verdadeira festa. Uma das convidadas de hoje, quando viu a mesa composta, falou: gente, isso aqui é uma celebração da nossa história e isso é muito bacana. Para enriquecer o bate-papo de hoje, eu estou acompanhada de duas pessoas que têm vínculos especiais com o Quitandinha. O primeiro deles é o jornalista e membro do Instituto Histórico de Petrópolis, Flávio Mena Barreto Neves. Ele tem 35 anos de profissão e há 15 deles desenvolve projetos culturais e de comunicação na Roteiro Produções Artísticas, da qual ele é sócio. O Flávio é autor dos livros Apostas Encerradas, O Breve Império do Cassino Quitandinha, que foi a primeira obra a resgatar a história do hotel cassino mais famoso do Brasil, e também Traços de Keller, que foi produzido em coautoria com a museóloga Eliane Zanata, que é uma profissional fantástica e que faz parte do projeto que viabilizou a restauração da planta urbana de Petrópolis. E o Flávio também foi curador da exposição Memória Quitandinha, lindíssima, por encomenda do Sesc, e o responsável pela curadoria e coordenação da criação do Memorial do Comércio, a convite da Confederação Nacional do Comércio. E ao lado dele está a querida Simone Ventura Dias Moraes Marinho. Ela é formada em Pedagogia pela UCP e é filha do Geraldo Ventura Dias, ninguém menos que o autor do Hino de Petrópolis, e também de Gilda Porto Ventura Dias. A Simone é mãe de Patrícia e Juliana e é irmã de Ricardo, Sandra e Mônica. Ela cresceu indo ao Quitandinha e detém uma relíquia que vocês vão descobrir daqui a pouquinho, que tem relação com a história do Palácio Quitandinha e também da sua própria família. Flávio e Simone, sejam muito bem-vindos ao programa. Boa noite. Obrigada. Obrigado, Carolina. Prazer estar aqui com você e com a Simone. Prazer. O Flávio é, de longe, a minha principal referência em se tratando do Quitandinha, e sei que você já sabe disso. Você é muito gentil. E eu assisti a um vídeo produzido pelo Estúdio Sauá, que também trabalhou na exposição em homenagem aos 80 anos do Quitandinha, em que você diz que quanto mais você pesquisa sobre o Quitandinha, mais você descobre o quanto você não sabe sobre ele. E aí a minha pergunta é, em que momento que você decidiu pesquisar sobre o Quitandinha e qual foi o seu ponto de partida na apuração de uma história que é tão vasta quanto é a do Palácio? Então, Carolina, acho que todo mundo daqui da cidade, ou enfim, milhares de pessoas tem algum, no Brasil afora tem algum tipo de história ou vínculo com o Quitandinha. A minha começou na infância, eu sou carioca, mas a gente veio para cá muito cedo, 5 anos. A minha avó era sócia proprietária de um título do Quitandinha. A gente frequentava, mas assim,
criança era só um super palácio com brinquedos e tudo mais, então aquilo, em termos de memória de infância, era um ponto turístico, né? Em 97, quando o Congresso Nacional discutia pela enésima vez um outro projeto de legalização do jogo, surgiu a possibilidade de fazer uma pauta para lembrar a história do Quitandinha, né? E ali, pela primeira vez, né, eu encontrei o senhor José Gomes, ele foi auxiliar de topografia das obras do Quitandinha, ele me conta a história, né, que não foi só ali um palácio, né, um hotel de luxo, um cassino de luxo, tinha todo um grande empreendimento, e eu acho que esse aspecto, nos últimos anos de pesquisa, foi o que mais me surpreendeu, né? Porque assim, a obra em si já é fabulosa, né? O palácio. Mas o conceito do projeto do Joaquim Rolla, de você fazer ali um bairro temático, não só um hotel, mas um hotel inserido, um hotel muito especial, né? Pensado meticulosamente, mas assim, ele inserido num bairro temático exclusivamente dedicado ao turismo, aquilo, para mim, acho que é a parte mais importante do empreendimento do Quitandinha, do Joaquim Rolla. E não foi uma coisa assim, um devaneio. Ele começou a executar o projeto, né? Ele comprou ali 4 milhões de metros quadrados de terra, ele comprou a Fazenda Quitandinha, comprou áreas ali em volta para fazer essa pequena cidade turística, né? Tendo o Quitandinha como protagonista, né? E aí eu fiz a matéria de página inteira, e eu falei, uma história tão bacana, mas quem sabe, né, um dia. E aí, 10 anos depois, eu estava numa transição de carreira, e aí a minha esposa falou, não escreve um livro. Não escreve um livro sobre Quitandinha. Aí eu falei, tá, vou fazer. Aí enquadramos na Lei Rouanet, apresentamos o projeto para a GS Selma na época, entusiasmo, o presidente da época, Marcelo Soares, muito entusiasmado com o projeto, né? Também gostava, era fã da história do Quitandinha. E assim a gente fez o primeiro livro, né? Lançando essa história. Para minha surpresa, o primeiro livro, falei, 60 na época, 60 anos depois, vai ser mais um livro sobre o Quitandinha. Na verdade, foi o primeiro livro a tratar exclusivamente do Quitandinha, né? E na sua época de redação, você trabalhava em algum veículo no Rio? Foi em Petrópolis? Não, foi em Petrópolis, na sucursal do Jornal Dia. Havia o Jornal Dia, na época, ele tinha a matriz, né, o Jornal no Rio, e tinha sucursais espalhadas. Foi lá que você trabalhou com a Ju, não? Não, com a Juliana não, não, eu trabalhei, não foi com a Juliana, não. Não foi no Jornal Dia, não. Inclusive, minha memória também beijos de Fernandes. Mas não foi no Jornal Dia, não. Mas bacana ter essa transição de você escrever uma matéria, descobrir um novo mundo. Eu acho que esse é um aspecto muito bacana do jornalismo, porque a gente se vê em contato com vários universos e isso tem um poder mágico de fazer com que você redescubra lugares que, como você falou, já faziam parte da sua vida, da sua trajetória, mas que a partir daquele momento passam a ter um outro significado, um outro simbolismo. Isso. Assim, você passa ali, chegando do Rio, você passa pela aquela extensão ainda da BR-040, você vê ali um palácio, né, um Quitandinha, você fica admirado com aquela obra, né, e começa a conhecer um pouquinho mais, mas aí quando você descobre ali o que realmente esteve por trás desse projeto, né, em plena guerra, né, e no momento assim, que ninguém pensava em turismo, né, o turismo era uma coisa assim, uma atividade que não tinha lá muita importância. O departamento, o DIP, do Estado Novo, ele tinha ali uma diretoria que cuidava do turismo, mas as políticas públicas eram muito incipientes, enfim. E o Joaquim Rolla não, ele apostou, né? Ele tinha uma visão muito um visionário, porque quando ninguém falava de turismo, ele usou o dinheiro do jogo para construir essa cidade, né? Essa cidade voltada para o turismo.
E Simone se mudou para Petrópolis aos 9 anos de idade. E você me contou recentemente dos desafios que a sua mãe teve na criação de 4 filhos em um apartamento numa cidade estranha. E aí você comentou que sempre que possível a sua família saía de casa para passear e um dos destinos era o Quitandinha. Sim. E eu queria saber, Simone, quais são as suas principais recordações envolvendo o palácio? Então, como você falou, que eu disse, o papai chegava fim de semana, 4 crianças pequenas. Eu tinha 9, a minha irmã veio fazer 1 ano em Petrópolis, a Mônica. Então, a mamãe desesperada, né, para sair dali, botava todo mundo dentro do carro e vamos passear. Então, eu conhecia Petrópolis de cabo a rabo. E o Quitandinha era um dos destinos. Eu me lembro que era o Quitandinha e Teresópolis, que a gente ia sempre, né? E o Quitandinha eram férias, que eu, minha mãe e minhas irmãs, nós íamos para a piscina, que era ali fora, né? Tinha uma piscina ali, do lado de fora. E andar de patins, no gelo, e toda aquela beleza, né? Eu não me lembro se já existia almoço naquela época, mas eu acho que existia sim. A praia artificial do Quitandinha você chegou a pegar, não? Sim, então, pegou a praia? Era a piscina. A gente tinha areia de Copacabana. Isso, e a gente ia, era assim, o mês de janeiro a gente ia, era sempre, toda semana, se não fosse 2, 3 dias seguidos. E já tinham amigas da minha mãe, e a gente marcava, amanhã você vem, amanhã não vem e tal. Então, o Quitandinha fez parte da infância da gente, porque era tudo. E depois, na adolescência, o que mais me marcou, eu tinha 15 anos e o Roberto Carlos veio a Petrópolis, no Teatro Mecanizado, eu em cima daquela cadeira e a gente gritando. Foi, assim, inesquecível. Eu nunca podia imaginar que eu ia ver Roberto Carlos tão de pertinho, com 15 anos. Na sua cidade? Na minha cidade, no Quitandinha, no auge da carreira dele, né? Aquilo lotado de jovem. Que lindo deve ter Foi sido. muito emocionante, muito emocionante. Então, era assim, fazia parte do programa da gente, de passear. Era sábado, era domingo, para almoçar, à tardezinha, para tomar um café, e para a gente brincar, correr para lá, para cá, os mais novos, que eram mais levadinhos, né? Então, realmente ficou. Aí depois vieram os bailes. E agora que eu estou lembrando, depois dessa fase de show do Roberto Carlos, vieram os bailes, que a gente ia muito no Petropolitano e no Quitandinha. Cada baile, olha... A cada momento, então, a cada fase de vida teve uma experiência diferente. Nós tivemos. E eu acredito que muitas famílias daquela época, da mesma época que a gente, com a mesma idade, também vivenciaram essas experiências, entendeu? Uhum. Então, os bailes fui até carnaval no Quitandinha, entendeu? Era maravilhoso. Aquele teatro mecanizado, aquilo ali assim, as formaturas foram todas lá, a minha, do meu ex-marido, das minhas filhas, sobrinhos, todo mundo se formou lá, os bailes eram todos lá. Casamento, então, assim, que você falou da sua filha. O casamento da minha lá. filha foi lá, que tinha 600 convidados. Você já pensou? Foi uma festa e tudo foi inesquecível. Toda a história, tudo que é relacionado com o Quitandinha, a gente realmente fica emocionado, porque sem palavras. Eu sou uma grande admiradora da obra que o Flávio construiu, porque realmente é uma referência sobre o Quitandinha. E, inclusive, o exemplar que eu tenho em casa é emprestado da Ju Fernandes. Está lá em casa há mais de 5 anos. E, de vez em quando, eu recorro ao livro para recordar alguma informação, para analisar alguma fotografia com mais atenção, porque as fotos do livro também contam histórias. E é muito interessante porque as fotos que o Flávio reuniu trazem um pouco dessa diversidade do lazer que era oferecido. Então, sim, era arco e flecha. Fala um pouquinho para o público, Flávio, do que o visitante tinha à disposição no Quitandinha. Tem na biblioteca, no acervo fotográfico da Biblioteca Municipal, tem uma foto desse show do Roberto Carlos. Eu vou lá ver. Você pode lá ver. Bom saber. É bom saber, é bom saber. O Quitandinha, o Joaquim Rolla classificava-se como um centro internacional de turismo, né? Então, ele era um hotel de luxo, né, alto nível,
e que contava ali com um parque esportivo, né, em volta, e toda uma estrutura que ele planejava de lazer, né? Então você tinha a praia artificial, você tinha a piscina flutuante, que era uma outra piscina, essa piscina que você frequentou veio mais tarde. Sim. E assim, uma série de possibilidades de quadras, né? Tênis, basquete, vôlei, arco e flecha, esgrima, né? Uma série de torneios. Hipismo, tinha uma vila hípica, inclusive, né? Tinha torneios hípicos ali, disso. muito concorridos. Então ele era um complexo esportivo, cultural, de lazer, enfim, era realmente uma estrutura para trazer o turista, ele poder se hospedar no Quitandinha, almoçar no Quitandinha, jantar no Quitandinha, fazer um esporte, praticar um esporte, ver uma peça de teatro, ver um grande show, um espetáculo, enfim, uma ópera. Ele pensou ali em tudo. E quanto tempo que levaram as pesquisas para a construção do livro? Antes da gente comentar, você falou que teve um prazo já pré-estabelecido para a execução do projeto por conta da lei a partir da qual o livro foi aprovado. Então, como é que foi esse processo de pesquisa? Como é que você encontrou esses entrevistados, esses personagens? Porque o livro ele traz as informações históricas, mas ele também traz depoimentos. Isso. Como é que foi todo esse processo? Então, o primeiro livro foi uma pesquisa assim, um pouco mais de um ano de pesquisa, um ano e meio, quase 2 anos. Né? E assim, os primeiros entrevistados foi o biógrafo do Joaquim Rolla, que é sobrinho neto dele, né? Me ajudou muito, o Perdigão, João Perdigão. E o Euler Corradi, que foi o coautor da biografia. Entrevistei a viúva do Joaquim Rolla, né? Antigos funcionários do cassino. A minha preocupação, o foco era muito de assim, encontrar pessoas que tinham vivido a experiência do cassino, né? E de 44 a 46, a maio de 46. E aí fui tentando localizar, Carolina, as pessoas que ainda estavam ali, né, disponíveis. Encontrei a neta do Fossati, do arquiteto, entrevistei a Virginia Lani. Enfim, assim, uma bibliografia muito extensa, né? E entreguei esse livro, ele tinha realmente um prazo marcado, né? Tinha uma data limite para entregar, era um livro feito sob encomenda, né? pela Lei Rouanet, pela GE Selma, um pedido da GE Selma. Só que, assim, a história do Quitandinha é tão fascinante que eu entreguei o livro, mas eu não me desprendi. Com aquele gostinho de quero mais. Eu não me desprendi da história, né? Então, assim, sempre encontrava alguém que tinha uma história, encontrava um outro depoimento. Encontrei uma vez, por intermédio de uma colega minha, uma amiga minha, colega de profissão, um colecionador de fotos do Quitandinha. Eu acabei comprando essas fotos. Lancei, e aí, assim que eu lancei o Traços de Keller, em 2016, com a Eliane Zanata, aí eu mergulhei de cabeça, agora vou fazer uma reedição do livro, né, ou uma edição ampliada e revisada, né, do livro, porque tem muito mais história, né, tem muito mais fotografias, tem mais ilustrações. Então, assim, eu conversei também com o escritório da Dorothy Draper, que me mandou mais elementos, né, do trabalho da decoração que eles fizeram, que ela fez. Uma gama assim Essa, inclusive, é uma pergunta que eu queria te fazer, porque é o primeiro livro lançado em 2009. Isso. E agora, 15 anos depois, o que mais te surpreendeu na construção do livro naquela época e hoje? Olha, nessa reedição, nessa edição revisada e ampliada, eu resolvi voltar um pouco mais ao tempo para falar da Fazenda Quitandinha, a origem da Fazenda, quem passou por ali, os donos da Fazenda. Estou enriquecendo mais a parte do cassino e da relação de Petrópolis com os cassinos. E estou buscando uma parte que eu tratei de maneira bem abreviada na primeira edição, que é a luta do Joaquim Rolla depois da proibição do jogo. Né? Foram aí 15, 16, 17 anos de sucessivas tentativas para ele tentar manter o Quitandinha sem o dinheiro, sem a receita que
que ele ganhava na roleta. Entendi. Né? Então foram assim inúmeras iniciativas, né? Assim, uma mais arrojada que outra, um devaneio maior que o outro, Para tentar... na tentativa de manter o hotel viável, economicamente, financeiramente falando. Né? E aí você descobre, tem também uma série de histórias também interessantes dessa luta e dessas frustrações que ele teve, né, ao longo desse período. Então o livro vai contar também um pouquinho dessa história que vai até 63, quando ele então abre mão de tudo, desiste. Né? A última tentativa dele era de erguer aquele edifício Mauá ali de mais de 30 andares ali perto do Quitandinha, onde ali é mais ou menos o LNCC, um condomínio hoteleiro com uma série de lojas, 5 mil apartamentos. Tinha até o projeto do Niemeyer. O projeto do Niemeyer, com o mural do Portinari, assim, uma coisa, de novo, arrojadíssima. Não saiu do papel, ele conseguiu fazer o conjunto... Chegou até a vender algumas unidades de apartamento. Ele materializou o conjunto governador Kubitschek. Tinha o mesmo conceito também, um gigantesco edifício, 2 blocos, com um conceito da parte do térreo e os primeiros andares para comércio, lojas, teatros, enfim, farmácias, tudo. E os andares, os pavimentos superiores. Não sei se Simone conhece essa foto, mas é uma foto que chama muita atenção dessa simulação do que seria. Eu acho que eu vi uma vez. Porque é um paredão. É um paredão extremamente moderno, contemporâneo. E aí tem até uma matéria no site do Petrópolis Sob Lente. Quem tiver curiosidade, pesquisa Projeto Edifício Mauá, Oscar Niemeyer, Quitandinha. Porque a foto chama muita atenção. O contraste que seria o Quitandinha, com o estilo dele, e o projeto do Niemeyer. É muito interessante. É muito interessante. Então, assim, essa foi... Ele anunciou esse condomínio, esse mega condomínio vertical, ainda em 46, assim que veio a proibição do jogo, né, insistiu nele várias ocasiões. A última tentativa foi com o João Goulart, ainda em 63, no comecinho de 63. Ele dá para o João Goulart, na ocasião, o primeiro título de sócio do Quitandinha Country Club, que ele tinha criado ali para uma outra forma de tentar viabilizar o Quitandinha. Só que aí, assim, na metade do ano de 63, ele desiste e vende o Quitandinha. Esse é um assunto inesgotável, né? Parece que não tem fim. Não tem fim. Não tem fim. Não tem fim. Quanto mais você pesquisar, mais coisa você vai achar. Por isso o Flávio falou, quanto mais pesquisa, mais sabe o quanto ele não sabe. Que não sabe. Exatamente. Porque aquilo é um mundo, né? É um mundo. A gente que era adolescente, a gente ficava fascinado com aquilo. E como eu falei no começo desse programa, a família da Simone guarda uma relíquia, que é a chamada chave do coração, que os pais dela receberam quando passaram lua de mel no Quitandinha. Gente, isso aqui é realmente uma relíquia. Foi recebido pela família dela no ano de 1949, o casal recebeu. E eu queria que a Simone contasse para o público o que a chave simboliza na família e os detalhes que ela possui. Então, eles vieram passar a lua de mel aqui em Petrópolis, no Quitandinha. E eles se casaram no dia 23 de julho de 1949. Saíram de Ubá e vieram passar a lua de mel no Quitandinha. Então, a chave, ela vem com uma incrustação escrita Ubá, que é a cidade onde eles se casaram, a data do casamento e o nome do meu pai e da minha mãe, Gilda Geraldo, e do outro lado embaixo o número do apartamento 306. E essa chave estava com meu irmão guardada, e alguns anos atrás ele trouxe no Natal. A gente ou não se lembrava, ou a gente nem tinha conhecimento dessa chave. A verdade é essa. Meu irmão, ele sempre guardou tudo. E ele, então, fez uma cerimônia. Ele passou na televisão, reunimos a família toda na noite de Natal, e ele jogou lá na televisão toda a lua de mel deles, que foi fotografada e filmada. Então, tem meu pai lá no barco, lá remando, com aquele farol. Enfim, as lembranças são fantásticas, né? Maravilhosas, andando de charrete, enfim. E o meu pai, eles daí para frente,
a minha mãe ficou apaixonada pelo quitandinha, né? Ela se apaixonou. E aí o meu irmão pegou esse estojo com a chave e fez uma cerimônia, depois que passou os slides lá dos filmes, e entregou para mim, que sou a filha mais velha, e falou, olha, vai se tornar uma tradição agora. A família está crescendo, porque os filhos já tendo os nossos netos, então vamos passar a chave fica como guardião da chave. Todos os natais, cada Natal vai para a mão de um membro da família. Legal. E esse ano ela estava na mão do Frederico, que é bisneto do papai, é um dos mais novos. Tem um ano e pouco, que é o filho do Gustavo e da Bianca. E aí eu fui lá, a minha irmã foi lá e pegou a chave para eu trazer aqui para mostrar para vocês. Realmente é uma lembrança que não tem preço, né? A gente olha isso aqui e fica impressionado como as coisas eram bonitas, diferentes. Todo um cuidado. Né? O cuidado, o carinho com que, né, o hotel fazia uma chave, colocar o seu nome para você guardar para sempre. Hoje em dia é aquela chave de cartão de crédito que não tem a menor graça, né? Exatamente. Então, essa é a história da chave. Eu acho uma tradição linda na família, de desde cedo, com os bisnetos, Sim. eles terem essa sensação de valorização, de pertencimento da história e da memória, e também do gesto do quitandinha. Eu resgatei aqui um anúncio que eu encontrei no arquivo municipal, porque o quitandinha, houve uma época em que eles possuíam uma espécie de boletim em que eles anunciavam as atividades, e aí fazendo uma pesquisa para a exposição em que eu participei no Museu Imperial, dos 80 anos do museu, eu me deparei com esse artigo. E eu já conhecia a história da Simone, já conhecia a história da chave, e vi a foto Chamou da chave atenção, né? representada. Que é exatamente ela. E aí aqui a chamada verdade. que eles fazem é assim: fale aos corações com a chave do coração. Não há presente mais delicado e nem lembrado mais longamente com mais carinho pelos noivos do que a chave do coração para um dos românticos apartamentos do quitandinha. A chave do coração, folheada a ouro e apresentada em rico estojo de veludo, que inclusive a gente confere ali, dá direito à permanência de 7 dias, refeições normais incluídas, para um casal em lua de mel em apartamento de frente do maravilhoso quitandinha. E isso é muito bacana. Eu sou completamente apaixonada. Flávio já conhecia a chave. Já conheci. Agora, eu tenho um exemplar. Você imagina a minha mãe, que veio lá do interior, né? Casar e passar a lua de mel no apartamento de frente Pro lago. Pro lago, aquela maravilha. Ela tinha que se apaixonar. Essa né? filmagem que vocês têm, Simone, eu preciso ter acesso. Tá. Eu ia falar a mesma coisa, vou ter que entrevistar a família da Simone. Não, pode entrevistar, não tem problema. E aí o livro continua, né, Flávio? Tá tudo com meu irmão. Programa mas uma sessão cinema, meu irmão manda eu e tudo. Flávio estamos nos convidando. Não, claro. E ele, eu me lembrei de outra coisa. Além de projetar, ele mandou. Meu irmão também, ele é uma pessoa muito culta também, e ele tem essa coisa, gosta disso. Ele fez um álbum com todas as fotos, com todas as notícias, com tudo. E relacionado e deu para todos, para os 4 irmãos, para os 3 irmãos. Mantendo a memória da família viva. E todos nós temos esse... Então, é o livro... Aliás, eu esqueci. É o livro e a chave. Olha só. Eu devia ter trazido. Eu esqueci do livro. Eu tenho o livro também. É o livro e a chave, contando a lua de mel deles. E tem uma pergunta que eu queria fazer, que na verdade é uma pergunta dupla que eu quero fazer aos dois. Sim. A primeira é: qual é o ambiente favorito de vocês no Quitandinha e qual é aquele cantinho que vocês sempre quiseram conhecer? Eu tenho minhas suspeitas de que o Flávio já deve ter entrado em alguns recintos, em alguns ambientes ali que o público não tem acesso. Mas queria saber, um lugar que vocês conhecem e gostam e o outro que vocês sempre quiseram conhecer. Se Simone quiser começar... Olha, o lugar que eu mais gosto do Quitandinha realmente é o Teatro Mecanizado, porque eu tenho só lembranças maravilhosas de lá. Aquele teatro, para mim, é fantástico. E tem outro episódio. É uma formatura da Faculdade de Direito. O meu ex-marido era diretor da Faculdade de Direito. E eu me lembro que foi em julho essa formatura, meio do ano, e estava muito frio. E eu tinha uma amiga, ela já faleceu, ela tinha um casaco que ela comprou na Alemanha,
E ele era assim, de lã, você sacudia ele, a pele aqui, ela subia. Era um espetáculo. Aí eu virei para ela e falei assim, me empresta para eu ir nessa festa? Ela, claro, lógico. E nós nos atrasamos. Não é que atrasamos, a gente chegou, o Teatro Mecanizado já estava lotado. Gente, para mim aquilo foi assim, a coisa mais fantástica, quando você se sente assim, A princesa. entrando no tapete vermelho do Oscar. Nós chegamos, a mesa ainda não estava composta nem nada, mas estava lotado já. Todos sentados e vocês todo mundo chegando. sentado. E nós entramos de mão dada, eu com aquele casaco. Foi uma entrada Preto, marcante. negro. Não, foi uma coisa assim. O meu ex-marido também estava com um jaquetão, né, de lã. A gente estava muito bem vestido. Eu falei, gente, aquilo, todo mundo olhando, sabe? Todo mundo te olha. A estrela do show. Foi muito legal. E então, um cantinho que você sempre quis eu gostaria conhecer. de conhecer um quarto, porque eu nunca consegui subir lá em cima. Olha, é verdade. Mas subir lá em cima é demais, né? Nunca consegui ir lá em cima. É verdade. Nunca conheci um quarto, eu tinha muita curiosidade. Inclusive o que meu pai e minha mãe passaram a lua de mel, né? Seria se é que ainda fantástico. tem a mesma numeração, eu não sei fantástico. se o 306 de 1949 se ainda é o 306 hoje. Mas isso eu teria vontade mesmo. E Flávio, conta pra gente. O mecanizado também é a é menina dos imbatível, seus né? olhos. É imbatível. Ele é suntuoso, né? Ele é classudo. Né? É maravilhoso. É difícil, né? O teatro é meio... acho que estaria encabeçando a lista, né? Mas mesmo ali, quando você entra, porque o Quitandinha foi inaugurado parcialmente em 44, fevereiro, e você entrava pelos fundos ali. Né? Porque aquela parte ali do jogo... do Salão Mauá, era ali, aquilo ficou pronto primeiro, porque, claro, diante daquele empreendimento tão gigantesco, né, que consumiu tanto dinheiro, ele tinha que colocar o jogo logo para funcionar. Então, mas mesmo você entrando ali pelos fundos, já é imponente, né? É magnífico. E eu teria muita curiosidade de conhecer a suíte presidencial, a suíte principal, que é a 200, né? Que hospedou ali os grandes nomes, né? Que me parece estar mudada, né? Não é mais... Hoje é residencial? Assim, os apartamentos do Quitandinha são praticamente de particulares. Eu acho que são todos particulares. Mas e dos cantinhos, Flávio? Você deve ter entrado ali subsolo. Então, o subsolo é gigantesco, mas você sabe, Carolina, Simone, eu nunca fui no subsolo. Mesmo funcionários do Quitandinha, que estão lá já há muito tempo, né? Outro dia eu estava conversando com um deles lá, e ele falou, rapaz, tem cantos aqui que eu ainda não sei, não conheço. Já está lá há anos. De tão ali, grande né? que é. Claro, tem os mais antigos, conhece aquilo de olhos fechados. Né? Mas esse rapaz está lá há 7 anos. Né? Ele falou, rapaz, tem canto aqui que eu não conheço ainda. Né? Mas outro dia eu visitei os camarins, né, do teatro, porque a Virginia Lani falou para mim na entrevista, né, que ela me deu em 2009. Eu tinha o meu próprio camarim, o camarim era fantástico e tudo mais. Então, assim, o Sesc está recuperando agora, né? Os camarins, aos poucos. Mas tinha curiosidade, fui lá ver, né? E, assim, mesmo a parte ali dos pequenos apartamentos onde os funcionários ficavam, ali na troca de turno, às vezes você saía muito tarde do trabalho, você ficava por ali mesmo, enfim, que eram pequenos, assim, dependências mesmo, né? Mas individualizadas e tudo mais. É também curioso, né, de você ver como foi tudo pensado, né, de forma minuciosa ali, né, para sustentar aquela estrutura toda, né, não só de público, mas também daquele público, do corpo interno de funcionários. Né? Que então, também era gigantesco. Eu, pessoalmente, gosto muito do corredor com as estrelas da Tiffany. Eu acho aquele corredor cinematográfico, inclusive no De Volta ao Passado, em que eu me caracterizei de acordo com os anos 50. Aquele que eu te mostrei a minha foto também. Eu dou alguns rodopios ali naquele corredor que eu acho lindo. Muito lindo. É. Ele traz esse charme, esse glamour. E eu sempre quis conhecer o subsolo e também a torre. E aí eu queria que o Flávio contasse para o público, porque eu me lembro de ter lido no seu livro que a torre trazia barbearia, alguns serviços nesse sentido, e que o subsolo
subsolo, ele mantinha frigoríficos do tamanho de apartamentos para conservar os alimentos, almoxarifado, tipografia, marcenaria, rouparia, esses segmentos. Então, como é que funcionava esse universo oculto do Quitandinha? A torre e o subsolo? A torre era aberta ao público, tinha esse serviço de apoio para o hóspede, né? Você podia chegar lá, queria dar um tapa na aparência, você tinha barbearia, tinha um salão, né? Na torre também funcionavam jogos assim que não eram bem de apostas, podia ter uma aposta e outra, mas assim, era bridge, eram pequenos torneios na torre, além do Salão Mauá, né? A cozinha, como descreve o Acioli Neto no livro dele, o editor da Cruzeiro, né, da revista Cruzeiro, né, diz que a cozinha era maior, e é mesmo, é gigantesca, né? Ele comparou a cozinha de um transatlântico, né? Então você tinha diferentes compartimentos ali, diferentes seções, né, para tratar da parte dos pratos salgados, pratos doces, enfim, da confeitaria. Tinha as câmaras frigoríficas num corredor imenso, né? A cozinha faz ligação, né, com o teatro mecanizado nos 2 níveis do teatro, com a boate, com o restaurante infantil e, claro, com o salão principal de refeições, né? Me corrija se eu estiver errada. Sim. Aonde tinha a pista de gelo, Sim. tinha eu me lembro assim, uma coisa de azulejos, e da onde saía refrigerante, salgadinho, algumas coisas que as pessoas compravam ali. Ali tinha uma copa Uma cozinha copa. auxiliar. Ah, isso. Tá vendo? Não Minha é memória Ali tinha entregando isso. Na verdade, a pista de gelo. E a gente achava enorme, mas Isso. era Isso. uma coisa... Ali não seria a pista de gelo original. Sim. A pista de gelo seria em frente à boate, no Salão Roosevelt. Sim. Ela está configurada para ter ali seria a pista de gelo, e em cima, no teto do Salão Roosevelt, tinha um heliponto, que o Joaquim Roller era apaixonado por helicópteros. Ele sempre falou que queria ter uma frota de helicópteros, que queria trazer gente do Rio de helicóptero, levar para Teresópolis, para Petrópolis. Mas quando a Santa Paula compra, aí sim eles implantam a pista de gelo no Marconi. Isso, exatamente. Marconi, que é ali, E ali ele o tinha salão essa embaixo, cozinha. Embaixo ali. do Salão Mauá. E o heliporto chegou a funcionar? Não. Ele pousa uma vez. O Quitandinha fechou umas 2 ou 3 vezes pela crise, né, depois da proibição do jogo. E numa desses retornos dele, porque em 2 ocasiões ele arrenda o hotel para um grupo americano e para o Estado do Rio de Janeiro, o governo do Estado. E num desses retornos, que ele retoma o controle do hotel, aí ele volta com aquele jeito dele, né? Não, vou causar, né? Então ele pousa de helicóptero ali no Salão Roosevelt, em 53, né? Mas então E aí ele anuncia a reabertura do hotel, nova fase que vai acontecer, que a Quitandinha dessa vez vai para frente, né, enfim, que ele vai comprar os helicópteros e tudo mais. Mas foi assim, mais uma questão muito mais assim de marketing, né? Porque ele não consegue comprar os helicópteros, né? Fica só na vontade. E aí, assim, nesse retorno dele de 53 é que ele vai até 63 e aí ele vende o hotel. E voltando ao subsolo, o que funcionava lá embaixo? Se você puder dividir um pouquinho desse universo oculto, você chegou a visitar, não? Sim, pedaços, né, seções do subsolo, né? Tem muita coisa hoje que não está utilizada, mais depósitos, né? O condomínio do Quitandinha também, uma parte dele também funciona, a parte administrativa. É uma estrutura gigantesca, Carolina. Assim, na época, entrevistando funcionários. Do tamanho. Não, assim, para você fazer um inventário do depósito de roupas de toalhas, né, do hotel, você ficava ali. Esse diretor uma vez me falou, um ex-diretor, você ficava semanas. Caramba. Fazendo o controle de tudo. Era realmente um pequeno universo para controlar toda aquela estrutura, né? Então tinha, enfim, todos os setores que você pudesse imaginar para você manter ali o hotel em funcionamento. Né? Me chamou muita atenção essa comparação de frigoríficos do tamanho de apartamentos, porque isso faz você imaginar a magnitude da coisa ali por Você baixo. sabe o que eu imagino? Ele até falou uma hora aí,
a gente imagina assim que o Quitandinha ele deve ser em proporção como se fosse um transatlântico, assim, a quantidade de frigorífico que tem que ter, de tamanho de cozinha para servir 3, 4 mil pessoas, né? São estruturas nos bastidores exatamente, lá atrás, lá no fundo do navio, o que não tem lá no fundo para servir aquela gente toda, né? Assim, é mais ou menos o que ele dizia assim na propaganda dele é que o Quitandinha, a cozinha dele estava preparada para servir até 10 mil refeições por dia. Imagina. Isso, e eu acho que comportava até 100 cozinheiros ao mesmo tempo. Isso. Que tem até uma inscrição na porta da cozinha. Isso. E Simone, você frequentando o Quitandinha ao longo de tantas fases da vida, você se lembra de sabores que marcavam as suas passagens pelo Quitandinha? Pratos que eram servidos? Você chegava a desfrutar dessas refeições ou não? Olha, a gente chegava assim. Eu me lembro que naquela época, vamos dizer assim, adolescência, né? Porque a infância já é um negócio bem mais lá longe. A gente gostava muito de sorvete. Eu me lembro que a gente ia para... Vamos tomar um sorvete no Quitandinha? Não sei onde era, porque isso aí também, esses detalhes eu não me lembro mais. E a gente fazia refeições. E assim, um prato, alguma coisa específica, não. O que eu sempre me lembro é que a gente sempre falava isso. O que a gente vai fazer sábado à tarde? Vamos tomar um sorvete no Quitandinha? E a gente ia para lá, entendeu? Eles guardam, Flávio, livros de receita, cardápios da época? Não. Não, assim, o SESC tem um departamento, né? Eles fizeram um trabalho amplo de pesquisa assim que eles adquiriram o Quitandinha. Eles fizeram um trabalho... Essa aquisição foi... 2007, se não me engano. Uhum. E aí, tão logo eles adquiriram o Quitandinha, eles fizeram ali um amplo trabalho de pesquisa, de resgate de memória, entrevistaram muita gente, né? Colheram muitos depoimentos, muita gente que infelizmente já se foi, inclusive. Né? Então, eles fizeram ali um resgate dessa história. Uhum. Né? Eles têm esse acervo, eles têm um centro de documentação. Eu não sei, Carolina, como é que, assim, qual é o tamanho desse acervo. Né? Na exposição de 2019, a Memória Quitandinha, alguma coisa foi comprada ali, que a gente encontrou em leilões, né? Alguns cardápios de época. Né, isso ficou para o acervo do SESC, né, eventualmente, para eles usarem eventualmente, enfim, quando eles julgarem, né, oportuno. Mas hoje se encontra muita coisa assim em leilão. É verdade. Eu comprei algumas fichinhas do Quitandinha para o meu acervo pessoal. É. Porque de uns tempos para cá eu comecei a comprar cartões postais de Petrópolis. Isso. E aí eu encontrei algumas fichas. Eu falei, ai, eu sou apaixonada pelo Quitandinha. Quem sabe futuramente eu posso trabalhar em alguma coisa nesse sentido. Vou legal. Adquirir algumas. E aí comprei. Então, se você tiver a ficha de 5 mil cruzeiros, a gente vai conversar. Porque... Vou dar uma olhada assim que chegar em casa. É a que está faltando, é a mais valiosa. Pouco provável que eu tenha, mas... Eu já fotografei um membro do Instituto Histórico, me fez a gentileza. Ele tem uma ficha, ele me fez a gentileza de... Eu pude fotografar a ficha. Olha. Só isso já foi uma satisfação. Já ajudou muito. Já ajudou muito. O Quitandinha, eu sou apaixonada pelo Quitandinha desde cedo. E... enquanto jornalista, é interessante, porque a minha admiração pelo Quitandinha é tão grande que eu ainda não me atrevi a escrever nenhuma matéria específica sobre o Quitandinha, porque eu ainda quero encontrar o recorte ideal, sabe? Sei. Eu não quero que seja mas algo lugar comum. Então porque é bem legal. Assim, você leva um outro ponto de vista, ou um detalhe, assim, um aspecto histórico. Enfim, mas a história tem ali. Tem muita. Para muito livro. Tem muita história. Para muito livro, tem sim. E o Quitandinha, ele é cercado por lendas urbanas. Eu sei que no livro não tem espaço para isso, para falar sobre essas histórias que cercam ali o popular. Mas eu queria ouvir do Flávio também, Simone, que histórias que vocês já ouviram envolvendo o Quitandinha. Eu, numa das minhas visitas, sou muito curiosa. E aí eu conversei com um dos seguranças que estava lá e ele me contou uma história de que uma moça, ela estava caminhando pelo Quitandinha. E aquela sala que era usada para a recreação das crianças, ela teria passado por ali e viu uma criança sozinha, desacompanhada, brincando. E ela foi chamar a atenção da equipe, falou, nossa, como é que vocês deixam uma criança tão pequena, desacompanhada aqui nesse palácio que é tão grande? Eles chegaram, não tinha ninguém.
E ela começou a chorar, passou até mal, porque ela jurava ter visto uma criança ali naquela sala. E aí eu queria saber, Flávio, que histórias que você já ouviu do Quitandinha que às vezes se confundem com esse imaginário popular? Porque às vezes a pessoa jura que realmente viu aquela cena. Que ou nem que... a dama de branco do do museu. Museu Imperial. Que é essa também, eu morei do lado do museu. E Eu tinha sei também... tudo do museu também, daquela época. Mas me Tinha fala, dama Flávio, de que eu tô branco. nessa Assim, antecipação. sempre que eu falo do Quitandinha, as pessoas mais perguntam sobre essas lendas. Né? Exatamente. Não, mas é verdade. O que mais falam é da sala do suicídio. Uhum. Né? Que assim, não tem, né? Assim, no salão de jogos, ele tinha uma estrutura na lateral dele, não na lateral, mas ele tinha uma estrutura acoplada a ele, em que você tinha um gabinete médico, você tinha um cofre, a parte da tesouraria, você tinha ali uma estrutura de apoio para os jogadores, né? Mas, assim, até nessa... Tem uma outra... No subsolo, parece que tem algumas passagens, aí fazem relação com essa questão da sala, do suicídio, mas essa é a que mais perguntam. Assim, eu imagino. Né? Teve, ao longo da obra, teve algumas mortes lá de operários. Né? No próprio lago ali teve gente que se acidentou e se afogou. É mesmo? Teve. Mas assim, aí é fato mesmo, é ocorrência, né? Ocorrência. Mas essa é a lenda do quarto, é a que mais perguntam. Mas você, assim, ouviu o relato de alguma história? A pessoa, vi tal cena, escutei tal... Não, assim, quando... Eu vou muito pela parte política, né, da história. Né? Então, como o Quitandinha, ele foi legalizado, o jogo foi legalizado pelo Vargas, né? O Vargas fez ali a revolução, né, a chamada Revolução de 30. Havia ali, pela propaganda dos revolucionários ali, né, uma postura assim, bastante contrária aos donos de cassinos, como exploradores, trabalhadores, mas assim, o fato é que, tão logo ele assume o poder, ele determina que o governo estude, né, meios de legalizar o jogo, porque era uma forma ali do governo fazer mais receita. E o jogo é legalizado no finalzinho ao longo de 32 para 33, na verdade. Né? E com o fim do Estado Novo, né, toda aquela pressão, né, da UDN, pela saída do Getúlio Vargas, o Quitandinha chamando muita atenção, e como o jogo foi legalizado pelo Vargas, então houve ali uma associação direta, a oposição fez isso muito bem, né, de associar o Quitandinha como assim, um símbolo maior, né, da gastança do Estado Novo. Né? Então associavam muito o Joaquim Rola como um agente do Vargas, né, ou que o Vargas e o Amaral Peixoto, né, o genro dele, o interventor do Estado, fossem os verdadeiros donos. Né? Então havia também sempre a oposição sempre tentava relacionar o hotel com o outro. Né? O Joaquim Rola sofreu muitos ataques assim, em relação a isso. Né? Era sempre associado, né, a esse lado do Getúlio Vargas. Então, assim, o livro, a gente explora um pouquinho essa questão do novo livro, né? na político. edição. Mas das histórias, assim, que se confundem com o imaginário, não tem nada mais que você possa dividir com a gente? Não. Alguma história que, de repente, algum personagem tenha contado, você não colocou no livro, mas você se lembra? Vou te dar um tempinho para pensar. Tá, Simone, então você conhece alguma história, assim, que falam? Não, eu acho que não. Eu não me lembro, eu assim, acho que um dos nada. ambientes que mais é cercado por história ali é a piscina interna do Quitandinha, aquela gente em formato de piano de cauda. As pessoas ali, muita gente relata uma energia diferente do restante do palácio. Era estranho aquilo ali. A gente, você chegou a nadar lá, não? Não, a gente criança, porque ela muito tá funda. Vazia agora. Eu tive lá há pouco tempo, ela tá vazia.
E tem lá a metragem. São mais de 4 metros na é parte muito funda. fundo. É muito fundo. E eu Você lembra dela cheia? lembro. A gente ficava encantado. A gente botava a cara naquele vidro, né? Embaçado, porque era aquecida. Era fantástica Mas aquela nunca piscina. chegou a... Não, nós nunca chegamos. Primeiro porque a gente não sabia nadar. Eu aprendi a nadar com 50 anos. Então, era longe da água, ainda mais uma piscina funda. A gente ia lá fora, né? Na prainha lá a gente ia, mas aí a gente já era maior, não tinha tanto perigo de afogar, mas papai não ia deixar a gente entrar na piscina daquela. Eu publiquei recentemente um vídeo no meu Instagram, depois vocês podem conferir lá no Petrópolis Sob Lentes, em que foi um vídeo curto falando, você cresceu apaixonado, fascinado, na verdade, pela piscina do Quitandinha, piscina interna. E o vídeo viralizou no Brasil inteiro, foram mais de 600 mil Mas é visualizações. verdade, a gente em vários ficava estados, fascinada e as pessoas com aquela falaram, nossa, piscina. parece tal filme, É. e as pessoas fazendo referências a filmes, e aí tem sempre 2 grupos. O grupo que daria tudo para dar um mergulho, e o grupo que, como eu, só de chegar perto já se treme todo. Hoje eu eu sou até assim, que ousaria daria um mergulho. mergulhar e dar uma nadadinha. A parte mais Depois- rasa ali, né? sem imaginar que aquilo é tão E as fundo. pessoas sempre perguntam, já houve registros de óbito na piscina? Eu ouvi numa das visitas um guia falando que sim. Você chegou a apurar alguma coisa nesse Na sentido? piscina térmica? Isso. É. Não, até o momento. Nunca Não. cruzou com nenhuma informação que Não. confirmasse. Eu também não me lembro, não. Na piscina flutuante, sim. Ah, é? Na flutuante, ali do lago. Porque o lago tinha uma piscina Eu flutuante. já vi foto, acho que no livro mesmo. Isso. Até as fotos do Carlos Moscovics, que hoje pertencem ao acervo do Moreira Salles, Instituto Moreira Salles, você vê essa piscina, ela realmente ela é móvel. Era uma espécie de recorte. Você... Isso, era um deck de madeira, Aham. que você tinha ali um tanque, né? E você via ela em diferentes trechos, posições do lago, né? Mas ela ficou instalada ali perto ali da churrascaria, né? Do restaurante do lago, né? Ali teve morte ali, naquela piscina térmica. Bom, eu tô no ano de 56, né? Entendi. Olhando Tem ali muita o ano- história ainda para... tem mais E 7 o anos lago, aí para qual é a pesquisar. profundidade? Porque como é uma água turva, eu sempre me pergunto, será que é profundo? Né? Como é que é essa profundidade ali do lago? Ele é todo revestido, né? Ele está no livro, Carolina, eu não me lembro mais, minha memória está péssima. E essa parte do lago eu já escrevi há muito tempo. Entendi. Né? Então agora como eu estou na... Mas é fundo, então? Deve ser. Deve ser fundo. É fundo, não é rasinho. Não mergulha, não. Não dá. Agora está tendo até a tirolesa, É. que atravessa o lago, Isso, né? é. Não atravessa o lago, mas passa por um pedacinho dele. É. E... Então, Simone não chegou a nadar na Não. piscina interna. Não, só lá fora. O que a gente queria mesmo era pegar sol. Ninguém queria saber. A piscina não interessava muito. A gente queria torrar no sol naquela época. E ali, no entorno da piscina, não sei se Simone vai se lembrar disso, mas em 2 extremidades da piscina, numa delas tem uma espécie de bar, que é ali uma bancada, e que atrás da bancada tem uma escada que vai para o subsolo. Para onde levava essa escada? Era algum vestiário? Os moradores desciam de elevador ali no subsolo Já passavam... Também não sabia. e aí acessavam a piscina por 2... Tem uma escada ali em caracol, no canto, um E uma extremo. que sai de frente para... E tem outra ali ali perto do bar ali. Então era para facilitar o acesso dos moradores. Isso. Muito bacana. Dos Interessante. hóspedes. Muito bacana, porque eu sempre vejo aquela escada e aí a gente começa a tecer teorias. E uma outra estrela do Quitandinha, que o Flávio já até comentou, é o Salão da Cúpula, que é considerada a segunda maior do mundo, atrás somente do Vaticano, não é isso? Não, acho que ela supera a do Vaticano. É mesmo? Supera a do Vaticano. Nossa. Também está no livro. Eu achei, pelo que eu sabia... Mas, assim, não, acho que ela, assim, em termos de tamanho, já tem outra. Isso assim, tudo eu me referi à época. Então, na época... Naquela época. Na época, ela quebrou recordes, enfim. Para aquela época, ela quebrou alguns recordes. E, se não me engano, a medida dela é maior que a do Vaticano. Mas hoje você tem cúpulas maiores que ela. Que No aquela. livro, o que eu achei interessante é que a parte superior da cúpula, ela tinha uma estrutura que era semelhante a um planetário. É. Como é que era isso?
Então, o que descrevem era que era assim, era uma estrutura que você tinha ali um efeito de uma estrutura metálica, você tinha ali pontos Luminosos. Era lembravam lindo. estrelas. Isso era uma coisa. Ah, você lembra, A gente Simone? chegou a deitar, a gente deitava no chão para ficar olhando, porque às vezes ficava, não sei, era à noite e brilhava, era como se fosse o céu. Que lindo. Você sentia assim a sensação, a gente corria para lá para olhar. Que lindo. Era muito lindo, como ele falou. Pontinhos dourados, Se não me engano, não sei prateados. se foi a viúva Joaquim Rola ou a neta do Fossati, que assim, foi o que marcou para ela assim, Que lindo. essa lembrança. É Assim. muito bonito E aquela... uma relação que muito petropolitano desconhece é a do Quitandinha com o Caxambu, que foi uma região que eu recentemente estive gravando uma série documental. Qual era, Flávio, para o público conhecer essa relação entre Quitandinha e Caxambu? Porque o Quitandinha fazia uso de produtos vindos dessa região, não era? Não, quando o Quitandinha foi construído, assim, houve assim, a cidade meio que se dividiu. Muita gente achou, que legal, a gente vai ter um cassino, né, um hotel cassino de porte luxuoso, mas ao mesmo tempo tinha todo um receio assim, da escassez, né? Porque a gente vivia na guerra, estava em plena guerra, estava tudo caro, tudo escasso, tudo faltava. E aquilo consumia, né, caminhões e caminhões e caminhões de matéria, né, de cimento. Né? E o que preocupava, assim, uma das coisas que preocupava Petrópolis era a questão da água. A gente tinha muito problema de abastecimento de água naquela época. Né? E o que o Joaquim Rola fez foi um contrato intermediado pelo Estado com a Prefeitura, né, para ele fazer uma adutora do Caxambu Pequeno. Aí ele faz essa adutora, né? É uma adutora que hoje serve, né? sempre serviu a cidade, mas que também levava água para o complexo que ele estava construindo ali na zona sul da cidade. Né? A questão dos gêneros alimentícios, ele comprou uma granja em Araras. Ah, isso mesmo. Em Araras. Que ali ele dizia, não vai faltar, a gente não vai tirar todo o estoque, todo o abastecimento de Petrópolis, a gente vai ter a nossa própria produção. Que legal. Então, a parte da água ele cuidou fazendo a adutora, num contrato que ele assinou com a prefeitura. E essa questão dos gêneros alimentícios, ele comprou essa granja lá Fenomenal. em Araras. Você vê que trabalhou ali todos os bastidores possíveis para executar o projeto e, ao mesmo tempo, estar integrado com a cidade. Eu me lembrava de ter uma relação com o Caxambu, mas achei que fosse da produção hortícola, mas não, era da água mesmo. Que hoje abastece 80% da cidade, a represa de lá. Isso. Legal. Não, ele Nossa, assim, tinha um problema, tinha um problema, ele não, vamos resolver. Tem outro problema, não, Na vamos ponta resolver. da língua ele tinha sempre a solução. Assim, tinha o dinheiro dos jogos, né? Assim, então a Urca estava funcionando direto, Enfim, o cara ser autossuficiente, né? Ele tinha uma liquidez ali, né? Não que ele tivesse, assim, o Quitandinha ele não conseguiu, ele não bancou tudo, né? Ele teve que recorrer a banco, porque era uma obra gigantesca, né? Você consumia muito dinheiro ali. Então, ele realmente teve que recorrer a banco, né? Entendi. Mas ele esperava que o cassino, né, pudesse entrar em plena operação para que ele logo pudesse e recuperar esse aconteceria investimento. se não tivesse sido proibido, né? Teria sido um sucesso. Exato. O plano teria sido executado tal Exatamente. qual ele imaginava. Para você ter uma ideia, quando o Dutra proibiu, ele inaugurou parcialmente em fevereiro de 44. Em dezembro de 44 ele fez uma segunda inauguração, dizendo agora o Quitandinha está pronto. Só que não ficou pronto completamente, porque ao longo de 45 foi o grande auge do Quitandinha, 45, 46, né? Ele foi anunciando novas inaugurações. Então ele inaugurou a piscina térmica em 45, ele inaugurou a Vila Hípica em 45, ele inaugurou uma série de equipamentos que foram enriquecendo aquela estrutura. Né? E o teatro mecanizado, ele só entrou em operação mesmo como teatro, um palco giratório, em 48. Olha. 2 anos depois da proibição do jogo. Então, assim, você vê que mesmo sem o jogo, né? mesmo sem o jogo, né? Mesmo sem a liquidez ali que o jogo proporcionava, né? Ele ainda insistia, né? no empreendimento. Então, assim, não, vou terminar o teatro. Então, ele terminou o teatro. Quem estreia no teatro é a Nissete Bruno, bem mocinha, né? Uma peça
uma superprodução. Mas você vê assim, como ele insiste, né, em, assim, não, vamos lá, com turismo, com dinheiro do turismo. Por isso que a chave é uma sacada que eles tiveram, assim, não, olha, vamos tentar chamar público. Então, assim, então eles criavam coisas, né? Eles tinham uma agência de publicidade própria. Então, eles viravam e mexiam, eles criavam um produto novo, sempre linkado ali com o Quitandinha, né? Com essa marca do Quitandinha, que foi muito poderosa, né? E a pergunta que não quer calar, quando é que sai o próximo livro, Flávio? Poxa, essa pergunta... Pergunta de milhões. Eu já dei várias vezes, Carolina. Então, eu desisti, assim, porque como o primeiro foi um tempo muito corrido, e aí você percebe que para essa nova edição, né, assim, uma série de elementos, né, ficaram de fora. Então, eu tô no meu tempo, né? Então, como eu te falei, a parte toda da Fazenda Quitandinha até o fechamento, enfim, já está praticamente pronto, né? Os capítulos adicionais eu estou agora no ano de 56, e aquilo, a partir de 54 em diante, não teve lá, sabe, assim, teve muitos bailes de carnaval, teve os concursos de Miss, né? É verdade, teve as inúmeras conferências internacionais, né? Alguns artistas estiveram lá, não sei o quê, mas assim, não ficou nisso. Então o público tem que aguardar que quando chegar um momento vai ser anunciado na imprensa, no Petrópolis Sob Lentes. Eu volto aqui para a gente conversar. E eu e Simone estaremos no lançamento do livro. Mas assim, vai sair. Porque, como eu já disse várias vezes, para mim mesmo, e a última vez foi em fevereiro passado, e eu falei, puxa, não vou mais... Melhor não marcar. Não vou marcar. Faz uma surpresa. Eu sabia que o nosso bate-papo ia passar rápido, mas passou ainda mais rápido do que eu esperava. Passou. Gente, quem tiver interesse em visitar o Quitandinha, a boa notícia é que ele foi transformado em Centro Cultural Sesc Quitandinha. Tem visitação gratuita e um fator interessante que muito petropolitano não conhece é o aplicativo CCSQ, que é Centro Cultural Sesc Quitandinha. Esse é um aplicativo que permite que o público, à medida em que faça a visitação, receba pelo fone informações sobre os cômodos que eles percorrem. Isso é muito bacana porque dá autonomia e faz com que a pessoa tenha uma imersão na história. Eu achei que valia trazer essa curiosidade porque é um roteiro chamado Sons da Memória, uma caminhada sonora, em que você conhece a história do Quitandinha a partir dessa vivência. É uma dica tanto para quem é de Petrópolis quanto para quem vem receber alguém da família que não conhece o palácio, enfim, que quer dividir essa história que é tão rica. O Quitandinha, ele tem oferecido exposições, shows de música, atividades literárias, a própria exposição em comemoração ao aniversário do Quitandinha, que o Flávio colaborou e que foi lindíssima. Então, é bom estar sempre em dia, porque o Quitandinha está oferecendo uma programação muito bacana. Eu, no comecinho desse ano, fui no espetáculo musical Rádio Quitanda, que contou a história do Quitandinha através de um musical e foi muito interessante. Umas amigas divertido, foram e leve. gravaram. Foram 2 sessões, 2 fins de semana, se não me engano. Foi assim, limitadíssimo e foi super interessante. Eu adorei. E a gente está chegando agora no trechinho final, em que eu conheço Petrópolis sob as lentes dos convidados. Quero começar com a Simone. Petrópolis sob as lentes de Simone Ventura Dias. A sua principal lembrança no Quitandinha é? O teatro mecanizado. Show do Roberto Carlos. O show do Roberto Carlos e as formaturas da família. Isso vai ficar para sempre, porque a gente fica muito emocionado. A chave do coração simboliza? O amor entre meu pai e minha mãe e a admiração deles, o encantamento deles pelo Quitandinha. Minha mãe era uma apaixonada por essa cidade, meu pai também, e pelo Quitandinha. A mamãe amava o Quitandinha. Petrópolis sob as suas lentes é? Então, eu vim para cá com 9 anos de idade e Petrópolis é a minha praticamente minha cidade natal, né? E a gente cresceu, se criou no centro da cidade. Eu morei
a minha vida toda quase do lado do Museu Imperial. Então, a vida da gente está assim, é o museu, o Quitandinha, então esses símbolos e o Palácio Amarelo com a águia, esses símbolos vão ficar para sempre no meu coração, assim como nos do meu pai, da minha mãe, da minha família, e meu pai retratou isso muito bem, compondo o hino de Petrópolis. Então, são as coisas que eu mais gosto em Petrópolis. O Museu Imperial, eu me criei ali. O quintal da minha casa era o museu, aquele prédio de tijolinho que entra dentro do museu. Lindo. E o Palácio Amarelo, que a gente saía de casa, dava de cara com ele ali, com aquela águia linda. E o Quitandinha. E quem eventualmente não, de repente está nos escutando, mas não conhece o hino, destaca aquela frase que é a mais famosa. Para a frente e para o alto, e quem pensa que é feliz em outra terra é porque ainda não viveu aqui. É tão bonita, né? Forte. E Petrópolis sob as lentes de Flávio Mena Barreto. Um ano da história para o qual você gostaria de voltar no Quitandinha? Eu queria não no ano, mas no período, né, de 39, né, quando ele adquire ali a fazenda, e até, sei lá, até... Um ano, o Flávio já... É um período, pode ser um período, de 39 a 46, vai, 49. Se pudesse, eu queria seria testemunhar ótimo. Isso. Tá Essa transformação. Eu queria ver o funcionamento. Da fazenda ao... Não, e queria ver o funcionamento mesmo, assim, não só dele sendo erguido, mas assim, como funcionava aquela estrutura. Não faria nem questão de intervir ali no diálogo, e só de observar já estava feliz. Só de ser testemunha já ficaria feliz da vida ali. Testemunha ocular. Sua maior alegria em pesquisar sobre o Quitandinha é? Eu descobri assim, são duas descobertas. Quando você conhece pela primeira vez e fica encantado com o prédio, e aí quando você redescobre a história do prédio, que é muito mais rica, né? Ela vai além da construção do prédio em si, do prédio pronto, né? Então, isso foi uma grande satisfação. Petrópolis sob as suas lentes, é uma Petrópolis que eu leio nos jornais e revistas de época, né? Petrópolis da década de 40, 50. Não conheci, né? Mas é uma Petrópolis que era ali estava no auge da cidade a capital do verão da República. Que era né? pulsante. A cidade imperial. A cidade que assim, convivia com o poder se instalava aqui por 3, 4 meses, então as coisas, onde o poder está, as coisas acontecem. Então, para um jornalista seria assim um prato cheio, né? Para você estar ali testemunhando também esse período, né? Então, a Petrópolis, assim, do que eu tento imaginar assim a partir da leitura desses jornais, das pesquisas que eu faço. Perfeito. Muito bem. Quero agradecer mais uma vez a participação de vocês no programa. Foi um prazer enorme. Obrigada aprender a você. mais, Prazer relembrar. Foi muito bom. Então, para novidades sobre o livro, fiquem acompanhando aí mídias de Petrópolis, acompanhem o Petrópolis sob lente, porque quando tiver lançamento desse livro, vocês vão ficar sabendo. Para conhecer a fundo a história dos pais da Simone, e em especial da Chave, também vale a pena conferir o site do Petrópolis sob lente, pesquisar lá sobre o casal que passou lua de mel no Quitandinha. Isso. Vocês vão se surpreender com a história, poder ler um pouco e realmente ter essa imersão no tema. Voltar um pouco prazeroso. atrás no tempo. Tem a foto deles na canoa, no lago. Sim. Então, poder visualizar Pedalinho. isso vai ser muito bom. E quero mais uma vez agradecer aos parceiros que tornam esse programa possível. Para quem quiser, gente, mais informações sobre os produtos do Chalé do Chocolate, eu vou colocar na descrição do vídeo o Instagram e também o WhatsApp da empresa. Agradecer o Estúdio Petrópolis, que é onde o nosso programa acontece aqui no Quarteirão Brasileiro. A Mude Petrópolis, que me veste. O Salão Werner, que tem produzido para o De Volta ao Passado e também para o presente, porque é aqui que acontece a nossa atividade jornalística. E ao Cadanes, que sempre nos oferece esses aperitivos fantásticos que tornam realmente esse ambiente um ambiente de festa. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo episódio.